Há um texto que diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Porque no templo do Senhor só Ele fala, amém? Só Ele fala, cale-se diante dele. Calar-se não quer dizer só fechar a boca, é calar no coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, amém? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus então espera que nós nos calemos diante dele. Diante dele ninguém fala, diante dele ninguém tem argumento. Todos param e tem que ouvir, porque só ele, só a voz dele, só a palavra dele é criadora. Amém? Aleluia. Que argumento você tem diante do Criador? O que o barro tem a dizer para o oleiro? O que nós, meras criaturas, podemos dizer a Ele? Senhor, faça a tua vontade na minha vida, reina na minha vida. Amém? Uma pergunta para você, não precisa responder agora, quem sabe durante o culto você vai respondendo. Você só tem uma vida, todos nós só temos uma vida, amém? A pergunta é: como você pretende gastar essa vida, essa única vida que você tem? Deus só te deu uma vida, você está vivendo essa vida agora. A pergunta é: como você pretende gastar essa vida? E não se iluda, porque essa vida é curta. Outro dia eu tinha 20 anos, quando eu vi já tinha 40, aí passou rápido, já passou dos 60. Mas ainda que você tenha 120, 180 anos, como você pretende gastar essa vida? O sábio Salomão termina o livro de Eclesiastes dizendo: olha, o resumo de tudo que eu pude aprender com toda a sua multiforme sabedoria, o mais sábio que já existiu, incrivelmente sábio, ele aprendeu uma coisa. O resumo de tudo, ele falou assim: teme ao Senhor, teme ao Senhor, obedeça ao Senhor, porque você vai prestar conta diante dele de tudo que você está fazendo. E Salomão aprendeu com duras, talvez penosamente, no fim dessa vida, que ele tinha gasto, ele tinha investido mal o seu tempo. Ele falou tanto do tempo, e ele investiu mal o seu tempo, ao ponto de dizer, no final da sua vida, não tenho nele contentamento. Ele escreve com palavras amargas, numa velhice de frustrações. Podia ter feito melhor. Por isso eu estou perguntando: como você pretende gastar essa única vida? Porque pode ser também que você não tenha tantos anos, nem tantos meses, nem tantos dias, talvez nem tantos minutos. Como você pretende gastar? Se eu falar, você tem alguns minutos, como você vai gastar os últimos minutos da sua vida? O ideal seria falar assim: eu vou gastar como sempre gasto, para a glória de Deus. Amém? Deus fala: você tem alguns minutos. Então, Senhor, é normal, eu continuo gastando como se eu não preciso mudar nada. Se você souber que tem um dia ou 2 dias, e você está fazendo exatamente, vivendo para Ele, não tem que fazer nada diferente, continue vivendo para Ele. Mas a pergunta é: como você tem gasto os seus dias, e como você pretende gastar essa vida que você tem. Amém? Por quê? Porque a vinda de Jesus está próxima. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre alguns sinais da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que se aproxima. É bom sempre relembrar. Não é um assunto novo, mas vale a pena recapitular, vale a pena a gente estar sempre repassando aqui, porque a gente fica meio distraído, e a vida nossa é corrida, e tantas coisas, e a gente esquece que Jesus está voltando, amém? Ele está voltando, o tempo passa muito rápido, e alguns sinais dos tempos que nós precisamos relembrar aqui com os irmãos. Mas, antes de entrar nesses pontos que eu vou falar também bem rapidamente, a ideia não é fazer um estudo escatológico, apenas relembrar alguns pontos, mas estamos vivendo alguns dias assim, de muita apreensão na humanidade, tá? O assunto hoje é a guerra, né, de Israel, e parece que todo mundo fala da guerra, explica o que é o Hamas, o que é Israel, e tenta mostrar as atrocidades da guerra. Uns pegam partido de um lado, de outro, a causa palestina, a causa de Israel, enfim, né, cada um tem suas razões até,
para pender para um lado ou do outro as suas ideologias. A gente não estamos aqui para defender esses aspectos da causa palestina, que é uma causa importante, não dos terroristas do Hamas, mas a causa palestina é um povo que está ali, né? É o caso de Israel também, porque esse também é um povo que está lá sufocado, rodeado de inimigos por todos, totalmente ilhado de inimigos, né? Não tem para onde fugir. Israel um pedacinho de terra também todo ilhado ali, com leões ferozes querendo devorá-lo. E Deus tem guardado, porque Deus tem propósito com Israel, mas os tempos assim, proféticos da Bíblia dizem que Israel, nesse final, realmente, as coisas vão apertar até o ponto de todos ficarem contra ele. Todos. Vai chegar um ponto que, inclusive Estados Unidos, todos aliados, Israel vai ficar sem aliado nenhum. E não vai demorar muito, tá? Parece que tem um paviozinho ali, né, que tá para acender essa ira das nações contra Israel. Pode ser que seja esse caminho aí. Mas, como devemos orar? Então, eu quero passar para os irmãos, na comunicação da igreja, eu vou passar para vocês depois um roteiro de oração, como orar por Israel. Eu vou dizer um resuminho para vocês aqui, sem entrar nas questões políticas ou partidarismo, simplesmente orar pelas vítimas civis, que sempre são as que sofrem mais em qualquer conflito militar. Vítimas do lado de cá, do lado de lá. Os dois lados têm vítimas. Tem ou não tem? Os dois lados tem gente chorando, gente sofrendo, gente morrendo. Vítimas. Vamos orar também pelas famílias de ambos os lados que estão perdendo amigos, familiares, alguns mortos, outros desaparecidos, outros que estão partindo para a guerra sem saber se voltam. Estão de um lado e do outro, né? E orar pela dezenas ou centenas de reféns que estão lá, não se sabe onde, se estão vivos, se não estão. São pessoas que estão ali. A maioria, boa parte deles, talvez não sigam a palavra de Deus, mas conhecem a palavra de Deus, principalmente os que são judeus, que eles clamem o Senhor para ter um livramento sobrenatural. Amém? É possível isso? Amém? Quem sabe o exército de Israel não vai conseguir salvá-los, que nem poderá salvá-los, mas o Senhor pode salvá-los. Podemos orar por isso? Deus é glorificado do jeito que Ele quer ser glorificado. Se isso for para a glória de Deus, vai acontecer. Amém? Também para que ajudas humanitárias cheguem até lá e atendam as pessoas que realmente necessitam, que às vezes é difícil chegar, e quando chega, às vezes são desviados no meio do caminho, ou desvirtua aí o propósito. Então, por isso também, orar por jovens e por pais de família que estão sendo convocados para a guerra, arrancados das suas famílias. Você vê, Israel é um país tão pequeno, já de repente chama todo mundo para a guerra. Eu estive lá há poucos meses atrás, na casa de um jovem pastor chamado Mark, no norte de Israel. Ele dirige duas pequenas igrejas, ele há muita opressão contra os cristãos. Ele, a esposa dele, duas filhas pequenas, ele ficou muito feliz com os primeiros brasileiros na casa dele lá, e ficou assim todo agradecido por ter brasileiro na casa dele e tal. Agora ele mandou uma foto, ele com a farda, foi convocado para o exército. Tem que deixar a filha, a família, a igreja, e ir para frente de batalha, não sabe para onde. Ore por ele, chama Mark, pastor Mark, amém? 30 e poucos anos, está lá. Oremos então por esses jovens e pais de famílias que estão deixando suas casas para o fronte. E vocês sabem como que é. Essa guerra é sangrenta, dos dois lados. Oremos também pelo fim do conflito. Amém? Orar pelo fim do conflito. Porque devemos orar pela paz. A Bíblia manda a gente orar pela paz de Jerusalém. Mas há um detalhe importante. Porque como que eles vão ter paz se eles rejeitam o príncipe da paz? Talvez tenha uma paz política, passageira e ilusória. Mas a paz principal que eles precisam vem do Senhor Jesus, que é o príncipe da paz. Amém? E o que eles não querem. Os islâmicos não querem, os judeus não querem. Não querem o príncipe da paz, não vão ter paz. Por que tem sempre conflito lá? Porque eles não querem quem tem a paz. Quando eles rejeitam a fonte da paz, vão ficar sem paz. Mas mesmo assim, vamos orar para que haja paz em alguns corações que abriram para Jesus. Amém? Deus pode trabalhar também nesse... Deus vai trabalhar nesse contexto todo. Orar por nossos irmãos em Cristo.
Há uma pequena igreja, tanto do lado dos judeus, quanto do lado dos palestinos. Uma igreja pequena. Nós oramos no mês de setembro por 217 nações, não sei se participaram da oração, e estava lá em Israel, menos de 1% de cristão, menos de 1%. Dos palestinos nem tem conta, porque não estava aqui na lista, mas provavelmente menos de 1% de cristãos. Mas estão lá, são nossos irmãos. Oremos por eles, amém? Vamos orar. A Bíblia diz chorar com os que choram, vamos chorar com eles. Né? Amém? Vamos continuar orando. Orar pelos terroristas, amém? Amém sim, amém não? Bala neles, amém? Míssil na cabeça deles, amém? Não, eles são maus. Tem que morrer. Morreu mais 10, mais 20. Ou você tem compaixão? Quem vai chorar por eles? Quem vai chorar por eles? Eu estava vendo que o filho do fundador do Hamas se converteu a cristão, escreveu até um livro. É só orar, Deus muda, amém? Amém, queridos? Eu estava na reunião uns tempo atrás, vi um pastor do Líbano, um pastor brasileiro que é libanês também, e trouxe com ele um discípulo, que era um terrorista do Hezbollah. Hoje é cristão e é pastor, amém? Tem que orar por eles. Vocês acham que o Saulo de Tarso era que nem eles, matava gente inocente, prendia criança, mulheres, era o Saulo de Tarso, é o nosso grande apóstolo Paulo. Como que ele era antes? Um terrorista, e foi salvo pela graça de Jesus, amém? Você pode chorar pelos terroristas? Amém? Você não apoia o terrorismo, você ama aqueles pelos quais Jesus morreu. A igreja tem que mudar essa maneira de ver as pessoas. Mas nós ficamos torcendo para o bandido morrer. Ou a polícia matou mais 10. Tem que morrer mesmo. Gente, eles foram para onde? Para o céu ou para o inferno? Eternamente perdidos. Quem sabe faltou alguém chegar lá antes, né, e falar Jesus para eles. Você está aqui, já que você não tem oportunidade, talvez não tenha oportunidade de falar com um terrorista, ou de estar na presença de um bandido, sei lá, mas você pode orar. E através da sua oração, milagres vão acontecer. Jesus não apareceu para o Saulo, exatamente porque ele estava indo matar gente inocente. Jesus não pode aparecer para eles também? Sim ou não? Vamos orar por isso? Não é fácil orar, né, irmãos? Porque toda a mídia hoje, né, tá criando esse ambiente de hostilidade no coração, né, contra, eu sei, ninguém vai querer saber, é difícil saber que pessoas estão sofrendo e sequestro e tanta coisa, mas gente, nós estamos aqui, nós somos igreja, amém? Igreja do Senhor Jesus, nós estamos aqui para orar, para interceder. Quando Jesus estava no auge do seu sofrimento na cruz, e sofrendo pior do que eles estão sofrendo lá, sabe o que ele disse? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, amém? Mas nós podemos orar. Oremos pelas crianças muçulmanas, porque desde criancinhas, desde pequenininhas, elas aprendem a odiar os judeus, né? Uma das matérias principais da escola, do aprendizado de um muçulmano, é que você precisa matar o judeu. O judeu é nosso inimigo. E eles crescem assim. Então, para eles, é uma honra, é uma glória matar um judeu. Tá? Como também é uma honra matar os infiéis, incluindo nós, os cristãos. Mas os judeus estão no topo da lista. Por outro lado, oremos pelas crianças judias. Porque eles desde pequenininho aprendem a odiar os cristãos e Jesus Cristo. Eles nos odeiam. O judeu que segue o judaísmo, nos odeia. Nós somos, para eles, pior do que Hitler. Eu estive lá. Sabe o que eles falam? Vocês são pior do que Hitler. Hitler só matou o corpo. Vocês querem trazer essa maldição do Exu? Não chama Yeshua. Yeshua é Messias. E Exu é maldição. Vocês querem trazer o Exu para a gente? O Yeshu, na língua deles, é maldição. Fala de Jesus para o judeu, para você ver. Aqui talvez você não vá apanhar, mas lá você apanha. Não são bonzinhos, não. Não são filhos de Abraão, nem são filhos de Deus. Mas precisam de salvação, amém? Olha para as criancinhas que estão aprendendo a odiar. Quem sabe ali Deus começa a se revelar. E assim por diante. Nós vamos mandar para você uma listinha de oração na comunicação da igreja, para você orar essa semana por essa causa importante. Oremos pela paz no Oriente Médio.
Amém? Quem está comigo nessa oração, diga amém. Vamos orar, amém? Você faz parte disso, está convocado. Agora você faz parte do exército, mas o exército da oração. O exército de Deus, amém? Então é isso aí, gente. Estamos aqui, vou falar um pouquinho sobre os sinais da vinda de Jesus, porque quando Jesus estava falando, no seu sermão profético, nós temos Mateus 24 e 25, chamado sermão profético. Nós temos também, esse é repetido em Marcos capítulo 13, e se não me engano em Lucas 21. Então, são vários textos bíblicos que repetem, né, nos 3 evangelhos, o sermão, chamado sermão profético, quando Jesus fala sinais da sua segunda vinda. E Jesus, então, quando ele estava falando que ia voltar, que ia acontecer, mas quais são os sinais das suas vindas? Quais são os sinais? Aí Jesus começou a enumerar alguns sinais. Então, por exemplo, se você vê em Mateus 24, 12, ele fala assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós temos aí 2 sinais assim evidentes: o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Não é o que nós estamos vendo hoje? Sempre houve iniquidade, lógico que sempre houve. Sempre houve falta de amor, mas hoje é demais, né? Hoje você percebe a iniquidade, não só ela aumentou, como ela passa a ser, às vezes, padrão, passa a ser valores, passa a ser coisa como se fosse correta. Hoje há tantos comportamentos iníquos que a sociedade possa defender como causas, inclusive, né, que chamam de minoritárias ou ideológicas, sei lá, e que são fundamentos de iniquidade. E o amor vai se esfriando. O amor verdadeiro, o amor na família, o amor entre os irmãos, o amor a Deus. Estão vivendo em tempos de frieza de amor, sim ou não? Sim, é um sinal, é um sinal. Mas Jesus também falou, guerras e rumores de guerra, Mateus 24, 6 e 7, ó, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, né? Mas não tenham medo, Jesus falou, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Sempre houve guerra, só que vai aumentando, irmãos, vai aumentando. Hoje, talvez a mídia não divulga tanto, mas sempre tem uma guerrinha acontecendo, sempre gente fomentando guerra, estamos vivendo sempre no pé de guerra, as nações estão sempre se armando e comprando armamento, fazendo armamento, por quê? Para guerra, não se faz armamento para brincar. Então, as nações, elas estão sempre pensando o quê? Na guerra, e quando há conflitos, eles vão para a guerra mesmo. Jesus falou também de fomes e desastres naturais. Mateus 24, versículo 7. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Fome sempre houve, terremotos sempre houve. Só que agora isso está numa proporção que nunca houve. Eu não tenho dados aqui, números, mas eu já vi algumas estatísticas, como vem aumentando os terremotos durante os anos. Então, há um século, 2 séculos atrás, havia terremoto também, mas não era como hoje. Então vai aumentando. Hoje tem terremoto quase diário, em pequenas escalas, algumas escalas, né, na escala Richter, lá, naquela escala de 8 pontos, 8, isso aqui que destrói, derruba tudo. E isso está aumentando, está aumentando. Desastres naturais, você vê ciclones, tufões, né? Se fala em, hoje vê aí maremotos e tantas, tem visto aí agora enchente no sul, vocês viram? Tudo inundado, o lugar está seco, tudo lá, sobra água, né? Tsunami, eu nunca tinha falado de tsunami na minha vida, quando uns tempos atrás, aí, era uma coisa que nem sabia essa palavra, mas uma onda grande lá, engoliu muita gente, é o tsunami, Agora nós estamos espertos com o tsunami, chegou aí, parece que está chegando os outros também, né? Então, desastres naturais estão acontecendo, incêndios, coisas assim, geleira derretendo lá no Polo Norte, aquecimento global, tudo isso aí, gente, faz parte desses desastres naturais aqui previstos. Tá? Outra coisa que Jesus falou também, apostasias, né? Apostasias e falsos profetas. O que é apostasia, né? Apostasia, irmãos, é quando alguém nega a fé. Quer dizer, então tem a pessoa que nunca creu, e tem aquele que creu e deixou de crer, e começa a negar aquilo que cria. Então a Bíblia diz que esse é o apóstata, quer dizer, apostatou da fé. Ele conheceu Jesus, conheceu a graça, mas depois ele nega a graça de Jesus, nega a sua fé.
Ele precisa justificar seus pecados, justificar suas atitudes, e começa a torcer a palavra de Deus. E ele então cria uma outra Bíblia, cria uma outra teologia, você te nega tudo. Tem acontecido isso? Tem ou não tem? Jesus falou assim, esses falsos profetas, diz aqui, né, Mateus 24, versículo 11, fala assim, vão surgir numerosos falsos profetas que enganarão a muitos. O que não falta hoje é falso profeta. E nós alertamos, irmãos, cuidado. Não é todo mundo está falando da Bíblia, ou está falando da palavra de Deus, que é de Deus. Principalmente hoje, que a internet está tudo aberto. Então, não vou no culto não, porque tem um cara falando tão bonito aqui. De repente você está lá se alimentando, né, do alimento estragado de um falso profeta. Você precisa ter filtro, precisa ter capacidade, discernimento para saber se é de Deus, se não é de Deus. Falsos profetas. E as coisas são de mal a pior, né? Porque a apostasia chegou para ficar. Hoje temos pastores apóstatas que pregavam uma coisa tempo atrás, hoje estão mudando. Eles estão dizendo, não, mas eu estava errado, porque não é bem assim. O evangelho não é daquele jeito. Nós precisamos fazer uma releitura, fazer uma readaptação, e começa a mexer, né, naquilo que cria, nos fundamentos, e você vê que é uma apostasia disfarçada. Hoje nós temos a teologia da missão integral, né, a famosa TMI, que ela tem toda uma ideologia, e já junta teologia com ecologia, que junta com não sei o quê, com socialismo, e vira uma salada lá e agrada as pessoas. Principalmente quem não quer a verdade, aceita fácil. Porque o evangelho facilitado, um evangelho que vem ali, né, que não tem arrependimento de pecado, o pecado já não é pecado. Nós temos hoje a doutrina aí muito forte que está se espalhando, chamada hipergraça, né? Talvez você não ouviu falar o nome hipergraça, mas já ouviu falar do contexto da hipergraça. Porque eles começam a dizer que Deus é amor e a graça de Deus é abundante, e que tudo que você faz está resolvido já, você pode ficar à vontade. No fundo é o seguinte, pode pecar à vontade. Então, nós hoje estamos vivendo dias difíceis. Se você não vigiar, você acaba, sem querer, estando num barco furado. Tá? Falsos profetas. Aí você vem... Né? Outro ponto, né, que está lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que ele fala que, quando Daniel devia fechar, selar aquelas palavras da profecia do tempo do fim, ele fala assim, mas vai acontecer um tempo que a ciência se multiplicará, o saber se multiplicará. Olha só, de uns anos para cá, a ciência tem se evoluído de uma maneira, sabe, em todas as áreas da ciência, quase tudo fica obsoleto em pouco tempo. O seu celular de um ano atrás já é obsoleto, assim mesmo o seu computador de um ano atrás, então, né, todo o seu carro também, e tudo vai ficando, porque a ciência está se multiplicando. Não é pecado em si a ciência se multiplicar, mas é um sinal de um tempo do fim, onde a ciência, né, onde as descobertas da humanidade, você via assim, né, desde da idade da pedra, para chegar inventar a roda, para ir não sei o quê, até chegar na eletricidade, passou por tantos milênios. De repente, começa acelerando. Hoje, cara, descoberta aí, tem o tal do 5G e outras coisas chegando, que os próprios, agora temos a inteligência artificial, né? Que os próprios, eles mesmos estão assustados, né? Então, eles estão fazendo um acordo para dar uma brecadinha. Vamos mais devagar. A humanidade não está pronta para tanta tecnologia. É um sinal dos tempos. A ciência se multiplicou tanto, irmãos, que o homem hoje ele tem controle de tudo. Ele sabe de tudo, no sentido de... Ele tem condição de rastrear pessoas, onde você estiver. Ele sabe a sua vida através de banco de dados. Ele tem, hoje tudo está na mão. A ciência foi... E hoje nós estamos entrando na era também, né, da criptomoeda, que está chegando aí, a moeda digital. E a Bíblia diz que vai chegar um tempo que você não pode comprar nem vender, a não ser que eles queiram, e vai estar no controle deles, aperta um botão, bloqueia sua conta, não importa se você tem $1 milhão, 10 milhões, né? Bloqueia, você não compra, não vende. Por quê? A ciência multiplicou. É verdade? Você lê lá no Apocalipse que vai chegar um momento lá em Israel, que haverá 2 testemunhas, e que são 2 profetas que estarão falando, e haverá, todas as nações vão ficar chocadas com a mensagem deles, e eles vão morrer na praça de Jerusalém, assim que todas as pessoas no mundo inteiro vão ver, vão assistir.
Há uns anos atrás, eu falei, absurdo, isso não vai se cumprir. Hoje você sabe, dá para ver tudo ao vivo, você vai ver no seu celular, né? Online. A ciência multiplicou. Então ele falou assim, a ciência multiplicando, ela facilita o cumprimento das próprias profecias. E continua outros tantos sinais, né? E os falsos cristos, né? Aí eles falam assim, cuidado, vai ter gente falando, olha, eu sou o Cristo, vem aqui, e não vai não, porque tem aparecido falsos cristos, falsos homens que se endeusam, se colocam em posição de deuses ou de divindades, e as pessoas vão atrás, as pessoas estão buscando algo, e quando eles não querem a verdade de Deus, acabam se apegando em qualquer coisa que não é verdade, porque há uma fome interior de se apegar em algo, e eles se apegam nos falsos cristos. Jesus fala até de sinais nas luas, nas estrelas, sinais, né, assim, cósmicos, né, e que vão acontecer. Então, para acontecer, Lucas 21, 25 a 26, fala, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, né, vai acontecer. Já falam aí, né, os astrônomos estão falando de supernova, outras coisas que vão aí, né, que vão acontecer, o sol vai se aquecer, um monte de coisas que vão acontecer mesmo, e já estão acontecendo. Bom, são sinais. É interessante que quando você vê em Mateus 24, versículo 8, depois Jesus faz toda uma lista com cumprir sinais, sabe o que ele fala? Ele fala assim, Mateus 24, versículo 8, mas todas essas coisas, versículo 8, coloca aí, são apenas o princípio das dores. É só o princípio, irmãos. Só o começo. Vem coisa pior pela frente. Mas tem coisa pior do que terremoto, que fome, que peste, né, que iniquidade, do que falso Cristo? Tem. E vai chegar. E aí então vem realmente onde, vamos dizer assim, quando ela ser espremida, vai ser o ponto, né, onde vai passar naquela peneira mais fina, né? Acho que é num moedor de carne que vai passar. Porque Jesus falou assim, vai chegar um tempo, aí ele fala, agora vai chegar um tempo de uma tribulação tão grande, e Mateus 24, 21 fala, vai chegar um tempo, uma tribulação tão grande, mas tão grande como nunca houve, desde o princípio até agora, e nem jamais haverá. Irmão, o que você está passando hoje é moleza, viu? Não sei qual é a sua tribulação, mas a tribulação que Jesus está falando, foi que nunca houve. Nunca houve. Nunca houve. E vai chegar. Você está preparado? Está preparado? Diga bem. Nunca houve. O irmão tem uma gripinha, já nem veio. Se alguém olhar feio, ele não vem no culto. Eu não sei se vai aguentar essa tribulação, não, irmãos. Como é que você vai fazer? Não vai poder comprar nem vender. Jesus falou, você vai ser odiado pelos seus próprios irmãos. O pai vai entregar o filho entrega a filha, o filho entrega a mãe, a nora entrega a sogra. Por quê? Porque vai ser todo mundo contra todo mundo aqui. E você vai estar no meio desse voo cruzado. Você vai ficar firme? Quem vai ficar firme, diga amém. Quem está na rocha e na balada fica firme, amém. Você tem que estar firme agora. Porque quando chegar a prova, né? Aí em Efésios capítulo 6 fala, vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus, né? Porque quando chegar o dia mal, vai chegar o dia mal, vocês vão resistir e ficar firme, amém? O dia mal vai chegar, irmãos. Alguns, nem todos vão passar por esse tempo, mas chega o dia mal na nossa vida. Chega o dia do câncer, da UTI, disso, daquilo, não sei, alguma coisa que é o dia mal, e você tem que estar preparado. A igreja tem que estar preparada para o dia mal, porque virá. Às vezes o dia mau vem com a própria velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias, que é os dias maus, dia que você não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais saúde. Ele fala, eu queria tanto servir a Deus, irmão, já foi, agora fica na cama aí. E alguém dando banho em você, e talvez todo entrevado. Chegou o dia mau. Lembra-se do teu Criador agora, amém? Queridos, isso aqui não é só para assustar você, né? É para fazer mais do que assustar, amém? Assustar é pouco. É para você começar a pensar, o que você vai fazer o restante da sua vida? Você só tem uma vida, como você vai gastar? Você pode ficar à vontade, fazer, né, o que você quer, ou você pode
ficar engajado, né, no reino de Deus, à disposição de Deus, onde você vai estar focado na eternidade. Porque todo o processo que você está passando aqui, de luta, de provação, né, de sofrimento, de dor, na verdade, só é um trabalho de Deus estar preparando você para a eternidade. É para que você esteja preparado para a eternidade. Porque aqui tudo é passageiro. Irmãos, nós temos que pensar na eternidade. Quando Paulo fala assim, em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, acho que ele fala assim, ou 4, 5, ele fala assim, que não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. De que ele está falando? Ele está falando que as coisas espirituais são mais importantes. Amém? O que você valoriza? Onde você gasta o seu tempo? Onde você gasta o seu dinheiro? O que é importante para você? O que é importante para os seus filhos? O que é importante para a sua família? Passear é importante. Comprar roupas bonitas é importante. Mas é tão importante assim? Se isso ocupar o lugar do reino de Deus, já não é mais importante. Porque Jesus disse que você deve colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? E você tem até uma garantia que as demais coisas serão acrescentadas. Mas você tem que tomar uma decisão. Como você vai gastar a sua vida? Como você vai investir a sua vida? Em Atos 20 e 24, eu fico fascinado com esse texto, porque quando Paulo fala assim, ele estava tão focado na missão do reino, que ele fala assim, em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha só, Atos 20 e 24, anota aí que isso é importante, tá? Depois você vai em casa e decora esse versículo. Em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra a minha carreira e o meu chamado que eu recebi, né, do Senhor. Quer dizer, o que é mais importante? Eu cumprir o meu chamado. Qual é o seu chamado? Deus chamou, todos aqui têm um chamado. Talvez você não saiba, mas você tem um chamado. Se não sabe, vai procurar. Amém? Aleluia. Está aqui o texto, né? Essa versão é interessante, né? Não me importa, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O que era importante para o Paulo? Cumprir o seu chamado. Amém? O que é importante para você? O que é importante, irmão? Fala pela fé aí que não, Paulo. Cumprir o meu chamado. Amém? O que é importante para você? Amém. O seu chamado é um chamado nobre. Amém? É viver para a glória de Deus. É testemunhar da glória de Deus. É ser um proclamador da glória de Deus. É ser embaixador do reino de Deus. Amém? Aleluia. Esse é o seu chamado. Você foi chamado para ser alguém tão especial na terra que Jesus te deu uma procuração. Uma procuração. Sabe o que é dar uma procuração para alguém? É você autoriza alguém a agir no seu nome. É assim mesmo que é procuração? Ó, tem uma procuração para você agir no meu nome, e a procuração pode ser específica, para fazer uma compra, uma venda, isso, aquilo, ou uma procuração irrestrita, sem limite. Ó, você usa o meu nome que você quiser, para sacar dinheiro, para pagar, comprar, vender. Jesus fez isso com você, falou, no meu nome, você tem procuração, para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, para libertar, para curar, para fazer a obra de Deus. Você tem procuração total, amém? Amém, irmãos? Você está usando a procuração? Quem dá uma procuração para alguém, constitui um procurador, esse procurador tem que fazer algo. Você não constitui um procurador de brincadeira. Você é um procurador do reino de Deus. Está usando a procuração? É no nome dele. Ele só assinou em branco e falou, agora você usa. E os demônios vão tremer quando você usar. As enfermidades vão sair. Deus vai mudar as coisas. Deus vai mudar situações, restaurar casamentos, mudar governos, mudar nações. É só você usar a procuração. Esse é o seu chamado, sabia? Amém? Descobriu agora o seu chamado? É usar a procuração que Deus te deu no nome de Jesus. E ele falou assim, no meu nome, vocês vão fazer obras iguais ao que eu fiz e até maiores. Amém?
Olha que procuração que ele deu para nós, para você usar o nome dele e o diabo treme, o inferno treme. Diante desse nome, todo o inferno treme, porque esse nome é o nome mais poderoso no céu, na terra e embaixo da terra. Ele é o nome, amém? Diante dele, cale-se diante dele toda a terra, todos os povos, todos os anjos, todos os principados, porque ele é o maior, ele é o mais poderoso, ele é o grande vencedor. É Jesus, o nosso grande general, amém? Você tem a procuração, use a procuração. Então, aí nós estamos falando que Jesus está voltando e... aí Pedro fala assim, quer ver, vamos agora só ler um pouquinho só a carta de Pedro aqui, capítulo 3, versículo, que fala do dia do Senhor, capítulo 3, né? Ele diz assim, olha, versículo 3, sabei que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa? Quem falou que ele vai voltar? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. E as pessoas começam a zombar da vinda de Jesus, colocar em descrédito a vinda de Jesus. Ele está dizendo, olha, vai chegar esse tempo, e já chegou. Sim ou não? Já chegou. Nós temos até pastores negando a vinda de Jesus, mas os ateus, que nunca creram. Se alguns que creram estão apostatando a fé e já estão mudando. Aí ele continua dizendo aqui, mas só o seguinte, ele fala, mas Deus, né, ele não tarda a sua promessa. Não tarda não, tá? Ele não retarda a sua promessa não. No versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz, o Senhor não retarda a sua promessa, não está atrasado não. Alguns têm por tardia, mas é porque ele é longânimo para convosco, e ele está dando tempo, para que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Na verdade, ele não está atrasado, ele só está dando um tempo, amém? Que todos venham ao conhecimento da verdade, todos venham se arrepender, mas ele está voltando. Mas, diz assim, nós não podemos ignorar, Pedro está falando aqui, né? Não podemos ignorar que ele virá, tá? Ele virá, ele fala assim, virá como ladrão, virá do momento que ninguém espera, né? E o dia do Senhor virá, olha o versículo 10, o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão não marca a hora, ele só aparece. Se tiver a casa lá, tiver facilidade, a porta está aberta, ou se tem facilidade, ele vai entrar, né? Ele virá num sentido inesperado, tá? Aí ele vem como ladrão de noite, e diz assim, aí vai acontecer algumas coisas que fazem parte, né, desse momento final, né? Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e suas obras que nela há se queimarão, tá dizendo que tudo que está aqui vai estar reservado para o fogo, amém? Para o fogo. E aí Pedro aí fala assim, bom, havendo de perecer essas coisas, no versículo 11, se tudo vai acabar, se tudo está acabando e vai acabar logo, por que a gente está vivendo essa vida tão displicente? Não é melhor a gente então se preocupar logo? Porque, diz assim, havendo de perecer todas essas coisas, que pessoas vão dever ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do Senhor? Vamos, então, dizer assim, porque está chegando o tempo de que os céus se desfarão, e que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. Alguns colocam esse texto como uma chamada fusão atômica, né? Onde todos os elementos se fundem, né? Ele está falando assim, alguma coisa mais parecida aí. Então, a vinda de Jesus vai culminar, né, com o arrebatamento da igreja e todos vão comparecer diante de Deus. Os que morreram vão estar lá e os que estiverem vivos nesse tempo vão se comparecer diante do Senhor, e a partir daí começa uma nova fase, a prestação de contas. É aquilo que Salomão falou lá no último versículo do seu livro de Eclesiastes, capítulo 12. Ele fala, olha, o resumo de tudo que eu aprendi é o seguinte: teme ao Senhor. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas teme o Senhor, porque nós vamos prestar conta de todas as nossas obras. Porque as religiões buscam alguns escapes. Um dos mais, como eu posso dizer, não estou contando adjetivo assim, mas como se fosse uma esperteza.
O ateísmo é esperteza. Bom, se Deus não existe, eu não presto conta para ninguém, faço o que eu quiser. Né? É uma maneira de falar, bom, eu não presto conta para ninguém, eu não tenho que prestar conta. Até parece, né, irmãos? Só que você acha que não, Deus vai deixar de... coitado, ele é ateu, não vai prestar conta. Não, você vai prestar conta, todos vão prestar conta, todos. Veja que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas é o Senhor como juiz, ele vai julgar. Então, haverá uma prestação de contas. E a pergunta que eu fiz no começo continua ecoando. O que você vai fazer dessa sua vida? Você só tem uma vida. E como você vai gastar essa vida? Que você tem a oportunidade de escolha. Você escolhe como vai gastar a sua vida. Você pode gastar para você, para os seus prazeres, ou gastar para a glória de Deus. Viver para Ele. Viver para o mundo, viver para o pecado, a escolha é sua. Deus não impede você de fazer escolhas. Também você não pode fugir das consequências e da prestação de contas. Então Jesus vem, agora ele vem como ele está aqui como seu advogado. O advogado está aqui para defender, amém? Ele defende a sua causa. Toda vez que você erra e pede perdão, se arrepende, ele te defende diante do Pai. João fala sobre isso na sua primeira carta. Temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Então, ele defende você. Mas um dia que ele voltar, já está nessa fase que ele fala aí, ele não vem mais como advogado, ele virá como juiz. E aí, se você sua causa já foi defendida antes, resolvida antes, está tudo bem. Né? Se sua dívida foi paga, e ele mesmo pagou, inclusive, mas se você tem pendências, aí não tem jeito, ele vem como juiz. É por isso, então, que nós precisamos nos preparar, porque a vinda do Senhor se aproxima. Amém? Haverá uma prestação de contas. Todos nós compareceremos diante dele. Todos nós, grandes, pequenos, ricos, pobres, não importa a raça, estaremos lá diante dele. E isso... Pedro fala, devemos então, diante de tudo isso, ter uma vida santa, uma vida de piedade, uma vida de temor, porque alguns estão dispersos, mas aqui em Pedro ele fala assim, versículo 13 desse versículo, capítulo 3, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Novos céus e nova terra, aleluia. Deus tem coisas grandes e maravilhosas para nós. O apóstolo Paulo, quando ele fala dessas coisas, ele fala assim, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vale a pena, amém? Vale a pena, porque o evangelho é radical, Jesus é radical, é tudo ou nada. Ele falou, aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E se você quiser ter um pouquinho de Jesus, um pouquinho das suas coisas, ele falou, não, renuncia tudo. Agora, se você renunciar a tudo, o que você ganha? Olha, o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu no coração do homem, nem na imaginação, o que Deus tem preparado, coisas extraordinárias e maravilhosas que serão por toda a eternidade. Aleluia. Amém? Aleluia. E Jesus um dia vai chamar, vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai, para o gozo eterno que está preparado. Aleluia. Aí você vai, valeu a pena, valeu a pena. Vale a pena sofrer escárnios, né? Bullying, provações, aguentar isso, aquilo, passar sempre louvando, adorando. Sabe por quê? Porque vai valer a pena. A sua vida aqui é apenas um espetáculo para os anjos e para as pessoas verem como você glorifica a Deus, como você ama a Deus. Somos provados e testados o tempo todo. Né? E você, passando nesses testes de Deus, você vai se aprimorando, se preparando para receber aquelas coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu na sua imaginação, é o que Deus tem preparado para você. Amém? Você pode viver aqui e agora, desfrutar aqui agora e perder toda a eternidade. Ou você pode abrir uma dessas coisas aqui, pequenas, mesquinhas, que para você pode ser tão importantes, mas tem que abrir mão. Abre mão, tem que renunciar. Evangelho, então, evangelho, ele é um divisor de águas, onde você tem, ou você renuncia, ou você não passa pela cruz. A cruz é o lugar onde você morre, tudo morre. A cruz é o lugar de morte, tudo morre. Você passa pela cruz, que é a porta de entrada do reino de Deus. Tudo morre ali, tudo que é seu morre. E aí fica você, uma nova criatura, que vai viver no reino de Deus, para a glória de Deus, servindo o seu rei, que é o rei Jesus. Amém?
Ficamos em pé porque nós vamos orar agora. Deus está confrontando você nessa noite. Você está preparado para a volta de Jesus? Amém? Aleluia. Há uma expressão bíblica, né, que Paulo usa, e talvez os irmãos usavam, a expressão não tem uma tradução muito certa, mas assim, tem, né, mas a gente quase não usa. É a expressão chamada Maranata. Maranata, quer dizer, ora vem, Senhor Jesus, vem agora. É porque os cristãos primitivos, eles esperavam Jesus naquela geração, eles esperavam naquele tempo. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala, gente, alguns de nós aqui vai dormir no Senhor, que vai morrer, mas assim, nós o que ficarmos vivos, que ele se incluía nos que ficaram vivos, ouviremos o som da trombeta, e vamos ser arrebatados e encontrar aqueles que morreram em Cristo, vão encontrar na nuvem. Ele fala, nós vamos ficar vivos. Ele achava que estaria vivo para a vida de Jesus. Paulo tinha essa esperança, né? Você pode ser que seja vivo até lá, ou pode ser que você parta antes. Mais importante é que você esteja com o Senhor, amém? Aleluia. Deus quer preparar você, o Espírito Santo está aqui para preparar você para o grande dia. O grande trabalho do Espírito Santo é preparar você para chegar lá, amém? Ele que prepara você, ele convence você do pecado, da justiça, do juízo, ele mostra a graça de Deus, ele mostra onde você errou, ele mostra onde você precisa melhorar, ele vai trabalhando você, ajeitando você, para que você esteja preparado para aquele grande dia, para que você, se chegar no final da carreira aqui, possa ser que nem Paulo, eu realmente acabei a carreira, mas eu guardei a fé, amém? Aleluia. Irmãos, você foi chamado, né, para uma herança eterna. O que você tem aqui é muito pouco. É lógico que Deus tem abençoado você, tem bênçãos materiais, mas isso é tão pequeno, isso perto da eternidade não é nada. Você tem que olhar os valores eternos, viver para a eternidade, amém? Aleluia. Deus quer que você tenha um olho na eternidade. Jesus, né, Paulo fala em Tessalonicenses 3, fala assim, olha, você que já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são do alto, amém? Onde Cristo está sentado, e você, a sua vida agora está escondida lá com Cristo em Deus. Pensa lá, porque você agora é de lá. Você está temporariamente aqui, você é um cidadão da terra, mas temporário. Você, na verdade, a sua cidadania definitiva é do céu. Você é cidadão do céu. Aqui é temporário. É como se fosse um turista, está passando por um lugar, mas ele não é de lá. É temporário. A Bíblia não chama de turista, chama de peregrino, né? Peregrino, passando por ali. Somos apenas peregrinos na terra. Estamos de passagem aqui. Passando 5 anos, 10 anos, 50 anos, é mais de passagem. Nosso lar é no céu, na eternidade com Deus. Amém? Os patriarcas morreram nessa esperança, diz Hebreus 11, avistando uma terra, uma cidade que tem fundamentos, que é construída pelo próprio Deus, avistando de longe, crendo nas promessas de Deus, e nós caminhamos nas mesmas promessas, na promessa de um dia morar com o nosso Senhor Jesus, que vem nos buscar, aleluia, estejamos preparados. Eu não vou me